Abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Até o 24, mas hoje nos deteremos apenas aos 4 últimos versículos, ou melhor, aos versículos 22 ao 24. Gênesis 3, 14. Assim diz o Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Há inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor bendito, grande é o privilégio que tu nos concede na manhã deste dia, Senhor. Nos deleitarmos na tua presença, na tua verdade, por meio da tua palavra. Privilégio, Senhor, de podermos lê-la e agora, de podermos ouvir a proclamação do teu evangelho. Senhor Deus, aos nossos corações e concede-nos da tua graça, que através do teu Santo Espírito sejamos iluminados para compreender e apreender a tua verdade em nossos corações, como rico tesouro que de fato ela é, Senhor. Por isso, ó Senhor nosso Jesus Cristo, nós te pedimos que seja tu a falar aos nossos corações na manhã deste dia, para o louvor da tua glória. Amém. Meus irmãos, em nossas últimas exposições, livro de Gênesis, nós vimos como nossos pais quebraram o pacto que tinham com Deus e foram despojados de sua inocência, despojados de sua integridade. Ambos ou virtudes que foram dadas ao homem quando foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Eva, seduzida pela serpente, comeu do fruto que Deus disse para não comer, e não somente isso, tomou e deu ao seu marido Adão, e ele também comeu. Concluído o ato, então, por ambos, descobriram imediatamente, para sua vergonha e honra, o estado miserável a que foram reduzidos,
e na tentativa de se justificar, fizeram para si, com folhas de figueiras, vestes. Porém, perceberam que aquilo não era suficiente para se justificarem diante do Criador. Dessa forma, ao perceberem que Deus se aproximava deles no jardim, tentaram fugir de sua presença, escondendo-se entre as árvores do jardim. Deus então os chama e os expõe à própria ignomínia, os expõe à própria consciência e passa, a partir de então, a acusá-los. Na tentativa de amenizar essa culpa, acabam por reconhecer a desobediência, mas passam então a acusarem-se uns aos outros. O homem acusa a sua mulher, e a sua mulher acusa a serpente por terem comido do fruto da árvore que Deus disse que eles não poderiam comer. Se eles comessem, certamente eles morreriam. Deus amaldiçoa a serpente e pune o casal primeiro, Adão e Eva. Agora, os dois, da glória de outrora, se veem destituídos da justiça da sua vontade, se veem destituídos da santidade de seus afetos e da piedade da sua razão, de modo que se tornaram totalmente depravados. No entanto, Deus estabelece uma nova aliança com o casal, uma aliança diferente da que havia sido feita anteriormente. Ele estabelece uma aliança de graça, pois graciosamente ele promete redimir o mal causado pela serpente através de um descendente, ou melhor dizendo, de um descendente que viria da linhagem da mulher. Esse feriria a cabeça da serpente, enquanto essa lhe feriria apenas o seu calcanhar. E eles escutam da esperança a Adão, da esperança ao homem que passa a chamar a sua mulher, então, diz a Escritura, de Rava ou Eva, mãe de todos os viventes. Ali, então, nós vimos que Deus faz vestes para eles com peles de animais. E assim, então, Deus cobre a sua nudez, Deus cobre a sua vergonha, Deus cobre as suas iniquidades. Fazer vestes de peles de animais, meus irmãos, isso está pressuposto aqui a morte desses animais e, portanto, o derramamento de sangue inocente, uma vez que não foram os animais que se rebelaram contra o Criador, foi o homem e também sua mulher e a serpente, possuída pelo diabo. Ao cobri-los, então, com essas vestes, Deus os faz lembrar, trazer à memória os prejuízos que foram causados pelas suas ações. Os faz lembrar da realidade da morte e do juízo, bem como os faz lembrar também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ora, é por meio do sangue derramado que somos cobertos, que somos sarados de nossas enfermidades. O sangue daquele que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos de Deus. Portanto, Deus ainda lhes mostraria uma outra consequência da sua transgressão. Que consequência era essa? Eles não mais poderiam lançar mão da árvore da vida e comer do seu fruto. Também não mais poderiam habitar no santuário Deus havia formado e os colocado original. Assim, eu os convido a, com a Escritura aberta, voltarem ao versículo 22, onde Moisés escreve dizendo: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ora, que Deus considerável tornaram-se Adão e Eva, meus irmãos. Que fantásticos.
que eles conseguiram. Vejam os seus grandiosos feitos, as prerrogativas que passaram a ter e que não tinham antes, as vantagens que eles conquistaram ao comer daquele fruto que Deus havia dito a eles para não comerem. Você tem que contemplar essas maravilhas, e talvez então você esteja se perguntando, mas pastor, peraí, maravilhas, prerrogativas, privilégios, passaram a ter aquilo que não tinham antes? Como assim? Agora eu estou confuso? Sim. Sim, meus irmãos. Vantagens, prerrogativas, privilégios. Afinal, não disse a serpente que se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como conhecedores do bem e do mal, seriam iguais a Deus? E veja como se tornaram iguais a Deus. E vejam o que receberam e antes não tinham. Sofrimento, vergonha, morte. Miséria, sofrimento, vergonha e morte. Ele e sua mulher. Ao dizer que o homem havia se tornado como ele, Deus, vejam, irmãos, o Senhor estava usando da ironia e, parafraseando Owen, de uma santa ironia. Porque com essa ironia, o seu intuito não era o de escarnecer ou tripudiar sobre os sofrimentos de Adão e Eva, mas fazer com que eles, através da humilhação, enxergassem o seu pecado, a tolice, o erro grave que cometeram, e assim então se arrependessem. E o salmista Asaf, no Salmo 83. Abram suas Bíblias no Salmo 83. Salmo 83. Vejam aí o que escreve o salmista nos versículos 16 a 18. Diz o salmista: enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados perpetuamente, perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre a terra. Enche-os o rosto de ignomínia, enche-lhes de vergonha, humilha-os, para que contemplem o seu erro e reconheçam que só podem achar perdão em ti, Senhor. Para que voltem os seus olhos a ti, Senhor. Para que voltem os seus corações a ti, Senhor Deus. E assim então, meus irmãos, Deus enche de ignomínia as faces de Adão e Eva. Em primeiro lugar, para que busquem o seu nome e se convertam a ele do mal que fizeram. Em segundo lugar, possam ver os frutos que colheram por sua desobediência e o crédito que deram às palavras do diabo no corpo da serpente. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Meus irmãos, que resultados Adão e Eva colheram da desobediência, da quebra da aliança? Que resultados eles colheram? Não somente as coisas de agora, que eles então se envergonham, porque o fim delas é um só, irmãos: morte. A morte.
A serpente havia apresentado ao casal a perspectiva de que ser semelhante a Deus traria consigo poder, traria consigo liberdade, traria consigo privilégios ilimitados, aquisições e dádivas inéditas. Porém, o que eles experimentaram não foi nada mais que miséria, infelicidade e morte, meus irmãos. Mas percebam que a grande ironia não está naquilo que deixaram de ganhar, mas naquilo que possuíam. E o que eles possuíam? A comunhão imaculada. Não encontraram nada. Perderam tudo. Perderam o mais importante: o acesso à vida. Sacramentalmente representavam a perfeição. Por isso disse o Senhor, vejam aí: assim que não estenda a mão, come da árvore da vida, coma e viva eternamente. Percebam que a punição a qual Adão e Eva, aí no texto, foram expostos, ela não se resume apenas à morte, meus irmãos, mas também ao exílio de uma vida, de um estado bem-aventurado. Por causa da queda, Deus retira do homem as prerrogativas que outrora lhes havia concedido: poder comer fruto da árvore da vida, a fim de conduzi-los a buscar a vida outra fonte, da qual seus méritos agora nada mais serviam. Deus resolveu arrancar das mãos do homem, meus irmãos, tudo aquilo, então, que poderia gerar ocasião ou base para ele depositar a sua confiança. E assim desenvolver-se para si uma vã esperança de obter nessas coisas a perpetuidade da vida que ele havia perdido. Como ele fez isso? Ele fez isso lançando para fora. Vejam aí, versículos 23 e 24. Por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Observem aí que aqui Moisés, em parte, reitera o juízo de Deus sobre o homem. Mas, em parte, também, ele celebra a sua bondade pela atenuação do rigor de seu juízo. Deus o lança fora do jardim, a fim de que este homem lavre a terra que fora tomada. Percebam que, ao lançá-lo fora do jardim, Deus protege o homem de infligir a si mesmo e a sua posteridade um dano ainda maior que aquele que havia causado. Por que Deus o preserva? Ora, porque se Adão tivesse preservado o seu estado, ele poderia tomar então do fruto da árvore da vida, e aquilo o aperfeiçoaria a uma vida eterna. O aperfeiçoaria de como sendo uma criatura
que poderia permanecer no estado em que fora criado, mas poderia cair desse estado para uma criatura onde não poderia mais decair do seu estado, mas permanecer em santidade e retidão eternamente junto com o seu Criador. Logo, se Adão tivesse preservado seu estado, ele teria comido do fruto da árvore da vida e assim teria sido aperfeiçoado e alcançado a vida eterna. No entanto, depois que ele caiu no poder da morte, através do pecado, o fruto que produzia a imortalidade só poderia lhe causar dano. E por que só poderia lhe causar dano? Ora, porque a imortalidade em um estado de pecado não seria a vida eterna que Deus designou para o homem, como sendo uma vida eterna de bem-aventurança, uma vida eterna de graça e de comunhão com o Deus Todo-Poderoso, mas uma vida de miséria sem fim. Se é que nós podemos chamar isso de porque as Escrituras se referem a isso sendo a segunda morte eterna. Um estado de dor, de miséria, de aflição eterna. Logo, a expulsão do jardim, portanto, foi um castigo infligido também para o bem do homem, destinado ao mesmo tempo que o expõe à morte temporal, a preservá-lo da morte eterna. Com isso, então, o Senhor dá ao homem uma forma do seu amor paternal, ou melhor, uma prova do seu amor pactual. Pois Deus poderia, meus irmãos, com toda a razão, tê-lo expulsado do mundo que ele criou, mas ele somente o expulsou do jardim. Ele poderia tê-lo lançado no inferno, como fez com os anjos que se rebelaram contra ele, que pecaram contra ele e foram expulsos do paraíso celestial, como nos diz Pedro em sua segunda carta. Ele o mandou apenas para lavrar a terra de que fora tomado. Adão foi enviado a um lugar de trabalho, irmãos, não a um lugar de tormento, ainda que o seu trabalho fosse penoso. Ele foi enviado à terra, não ao sepulcro. Ele foi enviado ao mundo, não à masmorra ou à prisão. Ele foi enviado para lançar mão no arado e não arrastar uma corrente. Mas, ainda que esse lavrar fosse penoso, ele ainda assim seria recompensado pelo seu trabalho, porque ele comeria os frutos do seu labor. E ainda que estas, meus irmãos, que viessem produzir cardos e abrolhos, eles ainda assim lhes favoreciam. Lhes favoreciam de duas formas. A primeira, para preservá-lo humilde. Para que ele enxergasse como pobre e nu, necessitado. Em segundo lugar, também iria para lembrá-lo do seu fim. Isso mostra que nossos primeiros pais, ao terem sido excluídos do privilégio de seu estado de inocência, ainda assim, irmãos, não foram abandonados. Tão somente Deus os designou para um segundo estado de experiência. Novos tempos. Que estados eram esses? O estado era um estado de exílio. Porque vejam, ele os expulsou. Os
proibiu de voltar a entrar no jardim que foram colocados inicialmente por Deus. No entanto, Deus não lhes arrancou a esperança de um dia poder retornar. Porém, isso somente aconteceria através da promessa de Deus, da semente para esmagar a cabeça. Que semente era essa? Jesus Cristo, Filho de Deus. O homem, de nenhuma outra forma, retornaria à presença de Deus pela fé. É por isso que ele coloca ao oriente do jardim do Éden um enxamento de querubins, armados, uma arma mortal e resistente. Duas perguntas surgem aqui dessa informação. Primeiro, por que do oriente? Ora, por ser essa a entrada do jardim e o lugar do monte. Em segundo lugar, por que querubins? Porque os querubins são criaturas de um mundo superior. Geralmente são representadas circundando o trono de Deus nas Escrituras. Nós podemos ver isso nas visões de Ezequiel, como também podemos ver isso nas visões que teve o apóstolo João, que registrou em Apocalipse, como no capítulo 4, versículo 3. É por isso, meus irmãos, essas coisas que mais tarde Deus vai revelar a Moisés na construção do tabernáculo, o que ele deveria fazer nos seus mínimos detalhes. Para lembrar do gozo de outrora, das razões que os fizeram decair do estado que se encontravam, a explicação final para todas as aflições que esse povo passava, mas para a esperança da remissão e de retorno àquele lugar. Em Israel, vocês devem lembrar que imagens de querubins adornavam as paredes do tabernáculo e do templo. Um par de querubins sólidos formava o trono de Deus na tampa do propiciatório. E um outro par destes seres guardava o santuário interno do templo. Mais precisamente, estavam esculpidos no véu que separava o Santo dos Santos, local da habitação. Véu esse, na cruz, após o último brado do Senhor, foi rasgado, de cima a baixo, para nos revelar, irmãos, que o acesso à presença de Deus, Deus Santo, havia agora deixado para nós. Não mais precisaríamos apresentar sacrifício. Não mais teríamos que trazer as nossas ofertas anualmente para um sacerdote. Cristo, fazendo-se oferta pelo pecado, apresentou-se também como nosso sumo sacerdote diante de Deus, por meio do qual, irmãos, nos concedeu a alegria e o privilégio de restaurar a amizade na filiação com o Pai, para adentrarmos confiadamente os seus. Aqui o texto diz que Deus os colocou no lado oriental do jardim. Não está o jardim como representantes temporários do homem, mas para guardar o caminho da árvore da vida. Isto é, para tornar impossível ao homem retornar ao jardim e comer da árvore da vida. O texto diz ainda que eles possuíam uma espada flamejante que se revolvia. Essa espada flamejante servia para mostrar que Deus, fogo,
para mostrar que ele estava irado contra o pecado. Sendo assim, Deus estabelece uma restrição de todos os seus benefícios ao homem, fazendo com que alguns sinais da ira divina estivessem sempre diante dos seus olhos. De modo que o povo, ao olhar para aqueles querubins, lembre-se disso. Mandou fazê-lo assim para que o homem refletisse frequentemente sobre aquilo que no seu estado de queda enfrentaria através de inumeráveis misérias. Por conta do seu pecado. Aqui. Deus os fazia lembrar, irmãos, neste exílio temporal, que através da própria morte, quão terrível é. Mas isso não quer dizer que Adão foi rejeitado por Deus e destituído da esperança do perdão. Ele foi banido do jardim, meus irmãos. Do jardim-templo, do qual havia sido sacerdote e senhor. Foi posto em um outro lugar, graciosamente, para que ali pudesse habitar, trabalhar. De fato, ele se viu destituído de seus primeiros deleites, porém continuou sendo suprido com alimento, com a presença de Deus na sua vida. Comungado da árvore da vida, mas nos sacrifícios que lhe ofereceu. Com a expulsão do homem do jardim do Éden, vejam, o próprio paraíso desapareceu da terra. E o fato disso ter acontecido não significa que o jardim e a árvore da vida foram destruídos. Foram preservados. Na verdade, foram aperfeiçoados. Isso até o tempo do fim, quando então o pecado será erradicado pelo julgamento final e a morte abolida pela segunda vinda do unigênito de Deus, nosso Salvador. Assim, a todos aqueles que pela graça foram salvos mediante a fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, adentrarão novamente no jardim. Mas certamente não o encontrarão mais como Adão e Eva deixou. Porque não mais há só jardim. A Escritura nos diz que há agora grandes cidades. Como viu João? Abram suas Bíblias em Apocalipse 22. Apocalipse 22. Vejam aí o que diz os versículos 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, não no meio do jardim. De uma margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, reinarão
e rica promessa foi deixada. Quão maravilhoso o lugar tem preparado nosso Salvador, Senhor. Portanto, irmãos, aborreçamos o pecado. Sejamos conquistados de pecar contra o Senhor. Lembremos das consequências que este traz para as nossas vidas. Mas não desfaleçamos, porque em Cristo as promessas que nos foram feitas é da vitória bem sobre o mal, sobre a morte, justiça sobre o pecado. E em Cristo fomos feitos nele mais que vencedores. E ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Nós, estando nele, sem ver. Senhor Deus bendito, santo, obrigado por tua palavra nessa manhã. Obrigado por nos revelar tamanha graça, Senhor Deus. Amado desde a vida de nossos primeiros pais até a geração de nossos. Sabemos que recairá sobre muitas outras, Senhor, até que tu venhas, até que se completem o número dos teus eleitos que tu tens chamado por meio do teu santo. Aplica a realidade do pecado de nossos primeiros pais, Senhor, aos nossos corações, a fim de que nos lembremos, Senhor, do opróbrio do pecado, as consequências terríveis, drásticas, que eles causam nas nossas vidas, e que não os cometamos, Senhor, e busquemos em Ti a força que necessitamos para vencer esse mal que ainda habita em nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos por Tua verdade. Amém.